Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem domínio próprio? Você sabe se autocontrolar? Essa pergunta pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Muita gente diz que é cheio do Espírito Santo, mas não tem autocontrole, não tem total controle sobre a sua vida. E nós vemos na palavra de Deus que um dos frutos do Espírito é a temperança ou domínio próprio, que está escrito lá em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e, por último, temperança, ou em algumas traduções, domínio próprio. E é sobre esse fruto do Espírito que nós vamos falar hoje. O que é domínio próprio ou temperança? Domínio próprio é você saber controlar os seus impulsos. Porque não somente quem é cristão, mas todas as pessoas, elas estão sujeitas, nós estamos sujeitos a passar por momentos de impulsos. Momentos de raiva, momentos de dor, momentos onde a gente precisa tomar decisões na hora, momentâneo, onde a gente precisa tomar decisões rápidas. E são esses momentos que são decisivos para saber se alguém é cheio do Espírito Santo ou não. Porque alguém cheio do Espírito Santo, ele tem total controle sobre a sua vida. Ele tem domínio próprio. Não tem como eu dizer que sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho total controle sobre a minha vida. Existem pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, mas quando chegam no momento de raiva, começa a falar palavrão, começa a jogar palavras fora, começa às vezes a querer brigar, a dizer até mesmo assim: eu sou crente, eu sou servo de Deus. Só que no momento da raiva, só Deus sabe quem eu sou. Né? Tem gente que é assim. E são pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque eu vejo na palavra que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Não tem como eu dizer que sou cheio do Espírito Santo, mas eu digo assim: eu fiz aquilo no momento da raiva, no momento da dor. Sim. Muitas pessoas fazem algo no momento da raiva e da dor e depois se arrependem. Mas alguém cheio do Espírito Santo, ele primeiro pensa, ele primeiro reflete sobre aquilo que ele vai fazer, para não fazer algo errado, ou algo que ele vai se arrepender. Por quê? Porque ele tem domínio próprio sobre a sua vida. Domínio próprio é algo tão relevante na vida de um cristão, que a Bíblia ela vai fazer um paralelo entre uma pessoa que é cheia do Espírito e alguém que é cheio de vinho. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, a Bíblia ela faz um paralelo entre quem está cheio de vinho, ou seja, alguém que está descontrolado, e alguém que está cheio do Espírito, que é alguém que tem domínio próprio. Então, isso é tão relevante na vida de um cristão que ela fala nessa passagem fazendo um paralelo com as pessoas que estão cheias de vinho. Ou seja, alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, ele precisa ter domínio próprio. Ele tem que saber se controlar. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas na hora da raiva vem palavras que não são do agrado de Deus. Então você não é cheio do Espírito Santo. Você se engana e pensa que está cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito Santo, ele tem autocontrole. Ele sabe se controlar. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre autocontrole lá no livro de 1 Coríntios. A Bíblia ela vai dizer assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então aqui a palavra ela vai dizer também que todas as coisas são lícitas.
Como assim todas as coisas são lícitas? Todas as coisas são permitidas. Ele está falando aqui, nessa passagem, sobre o livre-arbítrio. Ou seja, se alguém tentar fazer algo, Deus não vai impedir, porque Deus deu livre-arbítrio. Se eu tentar pecar agora, Deus não vai me impedir, porque eu tenho livre-arbítrio. Porém, mesmo eu podendo fazer o que eu quiser, eu tenho o poder de escolha, nem todas as coisas convêm. Ou seja, nem tudo que eu for fazer vai agradar a Deus. Aí depois ele diz, todas as coisas são lícitas. Ou seja, eu posso fazer, porém, eu não posso me deixar dominar por elas. Então ele fala aqui sobre se autocontrolar, sobre ter domínio próprio. Porque alguém que se deixa levar pela sua carne, pelos seus impulsos, é alguém que não tem total controle sobre a sua vida. Então, quando o Espírito Santo ele domina a vida de um crente, quando o Espírito Santo ele enche a vida de alguém, de um servo de Deus, ele agora é que tem total controle sobre a vida dessa pessoa. É por isso que, às vezes, o cristão ele não é compreendido pelo mundo. É por isso que, às vezes, o cristão ele vai na contramão do mundo. Porque o cristão ele não vive as suas vontades, ele não vive o que a sua carne quer, ele vive o que o Espírito quer. É igual Paulo quando chegou em uma ocasião que disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo agora ele chegou em um nível espiritual onde ele teve a capacidade de dizer que as suas vontades, aquilo que ele quer, ele não faz. Mas o que Deus quer. Os passos de Paulo não era mais aquilo que ele queria. O lugar que ele queria andar não era mais para onde ele queria. Era o que Deus queria. Ele ia não mais para onde queria, mas para onde Deus mandava. Ou seja, Paulo, ele agora tinha total controle sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo preencheu a vida de Paulo. Do mesmo jeito é na nossa vida. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter total controle sobre a nossa vida. O inimigo, a carne, o pecado, o mundo não tem mais poder sobre mim, não tem mais poder sobre você, se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, tenha certeza que no momento da raiva, no momento do impulso, no momento que você vai ter que tomar uma decisão rápida, você vai ter total controle sobre a sua vida. Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Só que quando a gente fala nessa tradução domínio próprio, a gente lembra mais sobre se autodominar mesmo. Mas quando a gente fala a palavra temperança, que é em outras traduções, a palavra temperança, ela nos remete, ela nos lembra a temperamento, a saber se controlar, a saber a dose certa, a medida certa, tempero, temperamento. Ou seja, é ter um equilíbrio na sua vida. Não adianta eu dizer que sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho um equilíbrio, se eu faço tudo em excesso, se tudo o que eu faço é demais da conta. Nada demais da conta presta. Então, meu irmão, o que é ter domínio próprio? É você ter equilíbrio na sua vida. Tanto espiritual, quanto física, quanto material, quanto sentimental. Você tem que ter equilíbrio. Você não pode exagerar nas coisas. Você não pode sair fazendo as coisas como bem entender. Tenha domínio próprio, tenha controle, tenha temperança. Então, meu irmão, isso aqui é algo muito sério e que nós cristãos devemos falar, tocar no assunto. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que servem a Deus, mas vivem por aí fazendo o que quer, do jeito que quer, sem nenhum temperamento, sem nenhum domínio próprio. Como alguém que diz ser cheio do Espírito Santo, vive fazendo aquilo que desagrada ao Espírito. Não tem como ser cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, se você é cheio do Espírito Santo, você já tem domínio próprio. Mas se você ainda não é cheio do Espírito Santo, busque esse Espírito.
Busque o Espírito Santo de Deus para ser cheio. E somente você sendo cheio do Espírito é que você vai ter domínio próprio sobre a sua vida. Só Jesus tem poder de libertar. Só Jesus tem poder de te dar força para vencer a carne, o inimigo e o mundo. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta. Deixe o seu gostei desse vídeo se você gostou. Compartilhe com os seus amigos. E não deixe de deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar nos comentários sugestão para os próximos vídeos e o que você achou desse vídeo. Tá certo? Deus abençoe tua vida. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.